A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero contar um testemunho a qual o Senhor falou comigo sobre o dever do pastor dentro da igreja. Aleluias! Eu fazia parte, meus amados, de uma igreja, aleluia, glórias a Deus, a qual Deus falou ali para o pastor que ele era para cuidar daquele rebanho. Mas de repente o seu irmão de sangue, quis fazer parte daquela igreja. E quando chegou ali, ele queria ser o pastor, ele queria mandar, ele queria, aleluia, fazer parte daquele rebanho. Mas nós sabíamos que ele não estava preparado e nem tinha o chamado para ser pastor. Mas o pastor ali principal, ali fundador daquele ministério, estava como Eli. A palavra do Senhor diz que o sacerdote Eli também tinha ali família, que eram os seus 2 filhos, que ficava ali no tabernáculo, a qual fazia coisas que desagradavam a Deus, mas ele não repreendia por ser filhos. E este pastor presidente fazia a mesma coisa. O seu irmão começava a perseguir as ovelhas, começava a fazer coisas antibíblicas, mas ele não repreendia, porque era seu irmão de sangue, era sua família. Eu fazia ali a obra de Deus no coral. Então, ele começou ali a me perseguir todo o coral ali da igreja. E nós chegávamos ali cedo para o ensaio. E quando era o horário do culto de nós se apresentar, ele não dava oportunidade para nós. Eu e o coral voltávamos chorando para casa. E eu sempre ali dizendo para o Senhor: Senhor, tem misericórdia, porque nós chegamos cedo para aquele ensaio, ensaiamos para louvar e adorar a Ti, mas o irmão do pastor presidente não deu oportunidade, Senhor. Irmãos, e o coral começou ali a desanimar. As irmãs chegavam a mim dizendo: irmã, como que nós vamos fazer? Nós não estamos tendo oportunidade. Quando nós íamos louvar, o irmão do pastor presidente fazia caretas, como se não gostasse do louvor, sendo que nós estávamos louvando em adoração a Deus. Então eu cheguei para o pastor presidente e disse: pastor, o seu irmão não é convertido, e as provas é essa e essa. E comecei a mostrar os defeitos, ali as provas que ele não era. Mas por ser da família, ele dizia apenas: vamos orar, irmã, vamos orar. Mas nada era mudado. Ele não chegava e repreendia o seu irmão, ele só orava, mas não repreendia. Sabemos que tem coisa que tem que orar sim, mas tem coisa que nós temos que nós resolver, nós se posicionar. Irmãos, e o Senhor revelou para mim fazer uma festividade, e que éramos para nós estarmos em oração para aquela festividade, que todos que fizessem parte daquela festividade iriam receber dons espirituais. Então nós entramos em oração, ficamos ali em oração e jejum, e Deus preparou tudo para aquela festividade. E eu já estava achando estranho do mundo espiritual não ter se levantado contra essa festividade. Mas para minha surpresa, na véspera da festividade, que estava tudo pronto, tudo perfeito, o diabo usa o irmão do pastor presidente. E ele ali, com muita ira, com muita raiva e com demônios falando na cabeça dele, ele tentou
barrar esta festividade. Mas Deus nos deu a vitória, e para a glória do nome do Senhor foi uma bênção a festividade, foi glória, foi aleluia, foi bênção de Deus, aleluias. Deus preparou tudo, porque Deus é Deus. Quando chega no outro dia, o irmão do pastor presidente, que não quis fazer parte da festividade, que não orou, que não jejuou, que foi contra a festividade, que estava com demônios jogando seta em sua mente, ele aparece dizendo que ele recebeu o dom, que ele que tinha recebido o dom. E toda a igreja olhando aquela situação, mas como se nós oramos, se nós jejuamos, fizemos parte da festividade, como que ele recebeu o dom? E ele começou ali, meus amados, a dizer que tinha recebido o dom de expulsar demônios. E eu comecei a ver como que ele estava trabalhando para expulsar demônios. Irmãos, ele colocava a mão na cabeça das irmãs ali que ia receber oração e começava a fazer invocação demoníaca. Ele começava a dizer que demônios que estavam na casa, demônios que estavam na rua, que viesse se manifestar na vida daquela pessoa. E o demônio se manifestava e ele começava a falar para o demônio colocar a mão para trás, a se ajoelhar. E o demônio usava o corpo daquela pessoa, daquela irmã, porque ela estava possessa. E depois ele fazia que estava expulsando. Eu cheguei para o pastor presidente e eu falei: pastor, você está vendo isto? Você está sendo a favor disto? Os irmãos, as irmãs estão vindo aqui para ter a libertação, mas o seu irmão está invocando demônios na vida dessas pessoas e depois fazendo o que está tirando este demônio. Irmãos, e nada foi feito. Irmãos, e foi passando os dias e cada vez mais trabalhosos. Ele começava a expulsar demônios e chamando o anjo, fazendo oração para anjo. E ainda dizia que o anjo Gabriel estava amarrando demônios. E nós sabemos que na palavra de Deus que o anjo Gabriel é apenas um anjo mensageiro, não é de guerra. Era tantas coisas que aconteciam antibíblicas, mas mesmo assim o pastor presidente ficava calado. Mesmo assim, o pastor presidente nada fazia. Até que chegou um dia, meus amados, que eu cheguei chorando na minha casa, porque ele começou a impedir as campanhas de pregação, não deixando eu pregar, querendo tirar o coral de mim, e muitos já tinham saído, só tinha restado uma irmã no coral. Quando ficou apenas uma pessoa no coral, eu cheguei para o pastor presidente e também essa irmã chegou para o pastor presidente e disse: olha o que o teu irmão está fazendo, até quando você vai fechar os teus olhos? Até quando você vai deixar isto continuar a acontecer? E ele disse: é coisa da cabeça de vocês. Ele não queria abrir os olhos. Então nesse dia eu cheguei chorando na minha casa e eu falei brava com Jesus, aleluia. Eu cheguei e disse: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, Jesus? E naquela mesma hora Jesus falou comigo, aleluias. E Jesus disse: eu estou vendo. E quando ele disse eu estou vendo, eu me calei. Eu me calei ali, por sentir a presença de Deus, por ouvir a voz de Deus. E o Senhor disse para mim: eu deixei os pastores para cuidar do rebanho, e é dever deles tirar o lobo no meio do rebanho, é dever deles proteger as ovelhas. Pois naquele dia
esses pastores darão conta. Esses pastores darão conta do rebanho que eu lhes confiei em suas mãos. Naquela mesma hora eu comecei a chorar. Naquela mesma hora eu comecei a glorificar e exaltar o nome de Deus. E eu estou aqui para contar este testemunho que é fiel e verdadeiro para você, pastor. Que você, aleluia, que não tem cuidado da ovelha de Deus. Você que não tem defendido, protegido, cuidado das ovelhas do Senhor. Talvez você disse, mas até agora o Senhor não me penalizou. Até agora o Senhor não agiu com justiça. Talvez tá tudo bem, mas não está tudo bem. Naquele grande dia o Senhor vai requerer de você. Naquele grande dia o Senhor vai requerer de todas as ovelhas que Ele confiou. Talvez na sua igreja também tinha um coral tão grande e restou uma apenas, todos foram para o mundo. Deus vai requerer de você todas as ovelhas que era do coral, aleluia. Oh, glória surianta. O Senhor diz para ti, eu vou requerer das tuas mãos pastores. E vós que está intitulando que é pastor, mas não fui eu que vos levantei, não fui eu que vos chamei para cuidar do meu rebanho. Eis que eu vou requerer com justiça de suas mãos. Aleluias, aleluias, assim diz o Senhor para ti. Pastores, desperta. Vós que diz que também é pastor, mas não foi Deus que te levantou. Foi você mesmo que se levantou. Você que persuadiu alguém da sua família, o seu pastor, para que te levantasse como pastor, mas você não tem chamado. Ai de ti. E ai mais dos pastores que são líderes, que têm apoiado, que têm passado a mão na cabeça desses falsos profetas, desses falsos pastores, desses falsos que estão querendo fama e status. Ai de vós que tem, dizendo que é Deus que está te dando o dom, mas não é o dom de Deus. Naquele dia muitos chegarão ao Senhor e diz: Senhor, mas expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor vos dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o erro, aleluias. Quando Deus levanta, levanta, mas quando Deus não levanta, será abatido. Até aquilo que tu pensas que tu tens lhe será tirado. Ai de vós, pastores, que não cuida de suas ovelhas. Ai de vós que não disciplina, que não ensina. Ai de vós. Ai de vós que tens visto esses lobos colocar a mão na cabeça de suas ovelhas, invocando demônios para entrar. E você tem visto e tem cruzado os teus braços. Tudo vai ser requerido. E com justiça. E a justiça de Deus dói. A justiça de Deus não falha. Este é o recado e o testemunho que eu falo hoje para ti. Desperta, tu que dormes, pastores. Tu que dormes, cuidai das ovelhas do Senhor. Vós que dizeis que ama ao Senhor, apacenta as ovelhas do Senhor com temor e tremor. Amém? Você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora te aceito como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me enche com o teu Espírito Santo
e fica comigo todos os dias da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.